Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma alegria poder, cada final de semana, estarmos juntos e sermos iluminados pela palavra do Senhor no domingo, com a palavra que nos conduz, que nos alimenta e também, quando bem recebida, vai transformando nossos corações, mudando nossas vidas. Hoje seria o dia de celebrarmos também, segundo o calendário romano, o dia de São Bento Abade, que temos muito carinho para com ele. Mas como é domingo, dia do Senhor, essa memória ou festa só se celebra em alguma paróquia ou diocese que o tem como seu padroeiro. Mas lembramos bem desse homem de Deus que nos primeiros séculos da igreja, século V, VI, justamente colocou em prática a palavra de Deus, quem buscava um sentido para a vida no meio de tanta decadência, né, que via ao seu redor da região ali de Roma. Ou seja, alguém que tinha seus anseios de infinito, de buscar o Senhor, e ao mesmo tempo via a decadência. Eu queria que um pouco esse aspecto também nós vemos, meus irmãos e irmãs, quando nós vemos tantas situações tão complexas ao nosso redor, tantas divisões, tantas violências, tantas dificuldades, de buscarmos nos alimentar da palavra de Deus, e não só alimentar-nos, mas também anunciá-la para os irmãos e irmãs. E é bem isso que a liturgia desse 15º domingo do tempo comum nos fala, desse impulso de evangelização para anunciar o reino de Deus, de alguém que encontrou o Senhor e é sua testemunha, e por isso mesmo procura anunciar Jesus Cristo às pessoas que encontram no seu dia a dia, na gratuidade da pregação, para quem aceita, para quem acolhe, para quem quer acolher essa boa notícia. O Evangelho é justamente de Marcos, não é? Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Ou seja, 2 já são uma pequena comunidade. Não vai cada um sozinho, mas envia 2 a 2 para evangelizar. E dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado. Então, Jesus envia os seus apóstolos para uma experiência missionária, para evangelizar, 2 a 2 e despojado. Apenas com o cajado ajuda também a movimentação. Nós vemos que em alguns lugares, algumas peregrinações, por exemplo, quem vai em Santiago de Compostela leva o cajado para ajudar na caminhada, para as subidas, etc. Faz parte um pouco dessa ajuda, mas depois tornou-se o símbolo também do pastoreio. Mas envia os seus discípulos, Jesus, para ir de lugar em lugar, anunciando o reino de Deus, e a pessoa vai despojada. Ou seja, ela não vai ter nada que possa confiar das coisas, a não ser na graça de Deus e no seu testemunho de anunciar Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui fala justamente, né, de que não levar nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura, e que não levassem, né, 2 túnicas, que andassem de sandálias, não é? Ou seja, todo esse despojamento em podendo confiar na providência de Deus. Ou seja, vão anunciar o Evangelho, e quando se anuncia o Evangelho, não faltará o necessário para a própria vida. É essa experiência que os cristãos têm, ou seja, de que ao anunciar o Evangelho, também vai ter o necessário para a sua própria vida, o seu alimento, o seu lugar para dormir, etc. Nesse aspecto da confiança no Senhor, esse despojamento que aquele que vai evangelizar vai chamado a conduzir. E a igreja vive justamente dessa retribuição daqueles que são evangelizados. É toda uma maneira de pensar diferente daquilo que o mundo pensa e faz. Ou seja, a retribuição e a vivência da igreja é para aqueles que são evangelizados e, ao mesmo tempo, acolhe os evangelizadores, acolhe os apóstolos de hoje. E continua a leitura do Evangelho. Mandou justamente que andasse de sandálias, não levasse 2 túnicas, e disse ainda: quando entrares numa casa, ficai ali até a vossa partida.
permanece no mesmo lugar, que precisa de um lugar para descansar, para dormir, para se alimentar, não vai procurar de casa em casa, né? Vale a pena numa casa, né, que venha toda a questão de não ser um geóvago, né, que fique buscando outros lugares, de tal maneira que dali sai para evangelizar a região. E, ao mesmo tempo, diz: se algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Ou seja, a evangelização, a missão, é uma proposta, é um anúncio, um testemunho para quem quiser escutar. Se quem não quer escutar, também tem o direito de não escutar, mas precisa ter consciência que teve a oportunidade de escutar a boa notícia e não quis, por isso ele sacudia a poeira das sandálias, não é? Mas, ou seja, que demonstra, o profeta, o apóstolo passou por aqui e você não quis ouvir a boa notícia. Você teve oportunidade, mas não ouviu. Essa consciência, né, que a pessoa tem de que teve a opção, né, e fez a opção de não ouvir aquela boa notícia do reino de Deus. Por isso, a evangelização é sempre uma proposta que não impõe, não obriga, mas propõe. E a pessoa pode aceitar ou não ouvir essa palavra. Por isso que tem essa possibilidade, se não quiser escutar, vai para outro lugar, sacode a poeira das sandálias e vai para outros lugares. Paulo aconteceu algumas vezes isso também, nós encontramos nos Atos dos Apóstolos isso. Estava evangelizando, então o colocaram para fora, apedrejaram, tudo mais. Depois que pensaram que estivesse morto, ele não estava, se levantou, se recuperou e foi no dia seguinte para outra cidade, né? Foi para outra cidade pregando o evangelho. Ou seja, a rejeição de quem não quer escutar, de quem não escuta, de quem não é escutado, a pessoa não entra em depressão porque não foi escutado ou porque foi apedrejado, mas logo se levanta e parte para outro lugar. Ou seja, temos uma boa notícia. Temos uma proposta, se alguém quer escutar, muito bem, se não quer escutar, vamos falar para outros que querem escutar. Né? Como aconteceu, né, que ao pregar o evangelho, viram que quando era rejeitado em alguns lugares, era aceito em outros, até mesmo em aqueles que não esperavam o Messias. Começa também essa abertura para os pagãos, como são chamados também nos Atos dos Apóstolos. E é isso que os apóstolos passaram a fazer, diz o final da leitura do evangelho. Então os 12 partiram, foram 2 a 2, que esse despojamento, e pregaram que todos se convertessem. E pregaram com sinais. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Ou seja, eles obedeceram ao Senhor e foram evangelizar de 2 a 2. Essa convicção e essa generosidade, meus irmãos e irmãs, esse despojamento e nessa disponibilidade faz com que aconteça, né, a evangelização e a experiência da providência de Deus. É um pouco isso também que Amós vai responder ao sacerdote de Betel. Sim, a leitura primeira desse domingo, 15º domingo, é do livro de Amós. Ele pregava em Betel, que fala aqui, era o santuário do rei e a corte do reino, e diz assim: você aqui não pode ficar, falou para Amós, né? E vai ganhar dinheiro lá em Judá, não é? Ou seja, tinha o conceito de que o profeta fazia isso por dinheiro, não é? Vai ganhar o teu pão, exercer a profecia, né, lá em Judá, onde você possa fazer isso. Aqui em Betel, não, né? E aí Amós responde a Amazias: eu não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangi o rebanho e me disse: vai profetizar para Israel, meu povo. Ou seja, não é um profeta profissional, não é profeta, filho de profeta, ao mesmo tempo não está ali pensando em ganhar algo, mas obedecendo à voz de Deus que o enviou a profetizar, a anunciar justamente aquilo que o Senhor colocou na sua boca. Eu estava tranquilo lá com o meu trabalho, quando o Senhor me tirou do trabalho para servir. Então não é algo profissional que eu faço, nem é de descendência, mas é o Senhor que me deu uma vocação para poder anunciar, proclamar justamente aquilo que Ele quer anunciar para o seu povo. Essa é a resposta de Amós para Amazias ali em Betel.
Então já havia esse conceito de interesse econômico no profeta, por isso que ele fala de vai ganhar dinheiro em outro lugar. Havia também questões políticas, aqui é o santuário do rei, da corte, e não se pode falar nada disso. Por isso mesmo, Amós responde: eu sou o profeta que o Senhor me chamou, não sou alguém profissional nisso, nem estou interessado nos bens. É aquilo que Jesus Cristo coloca também no Evangelho. Vai no seu reino despojado, sem nenhum interesse a não ser pregar o reino de Deus, proclamar a boa notícia, né? De tal maneira que onde você for proclamar e aceitar a boa notícia, não vai faltar o necessário para a tua vida. E ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, aquilo que nós anunciamos e proclamamos, nós ouvimos aqui na carta de Paulo aos Efésios com muita clareza, ou seja, quando nesse belo hino que ele fala, bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude da nossa união com Cristo no céu, e que nos escolheu para que nós sejamos santos, repreensíveis, para sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, e nos escolheu para o louvor da sua glória, né? E pelo seu sangue nós somos libertados, fomos perdoados, por isso mesmo nos fez conhecer o mistério da sua vontade. Então recebemos dele também, segundo a nossa parte, e fomos predestinados para sermos, para o louvor da sua glória, os que colocaram sua esperança em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse belo hino é justamente aquilo que nós, enquanto igreja, anunciamos de boa notícia para todos, aqueles que têm sede e fome de Deus. São Bento mostra bem essa vida de busca, né? Se revera Deum querere, se realmente busca a Deus, que vai ser uma das condições para alguém seguir, se caminhar, né, na vida que São Bento inaugurou, como ele vai escrever na sua regra, de tal maneira, meus irmãos e irmãs, que diante de um mundo em decadência, a experiência de buscar o Senhor, né, e de encontrar a Deus nosso Pai, como lembra aqui a carta aos Efésios, faz a diferença que nos escolheu, nos chamou para sermos seus filhos, né, para que nós possamos viver, né, como santos e irrepreensíveis, de tal maneira, meus irmãos e irmãs, que nós possamos, crendo nesse grande dom, encontrarmos cada vez mais a vida. Acreditar se fosses marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, para a redenção do povo que ele adquiriu, para o louvor da sua glória. Ou seja, portanto, em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Fomos escolhidos para sermos santos, para caminharmos na fé, e ao mesmo tempo não por nossos méritos, mas por dom, por graça do Senhor, e ao mesmo tempo nos escolheu para sermos aqueles que, como lembra o Evangelho, possamos ir anunciar o reino, anunciar a boa notícia a todos os povos, e isso não de modo profissional, mas confiando na palavra de Deus, na providência de Deus. Se de um lado temos que nos organizar, que aprofundar, conhecer cada vez mais as coisas, temos que estudar muito também, claro que faz parte, mas o nosso espírito é alguém que confia na providência e que busca anunciar o reino de Deus com generosidade, com disponibilidade, para que as pessoas encontrem a vida e a encontrem com abundância. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, vivendo mais um final de semana, com a possibilidade, seja de celebrar, de participar da missa presencial ou à distância, dependendo da região do Brasil e da situação que nós estivermos, né, cabe a nós, né, buscarmos alimento nessa palavra. E quem estiver presencialmente, também na Eucaristia, ou então, se por acaso te levar a Eucaristia em casa, de podermos vivenciar cada vez mais alimentados da palavra da Eucaristia, buscando viver conforme o Evangelho e com entusiasmo no seu Evangelho a todas as pessoas. E que nesse tempo tem necessidade, todos nós temos necessidade de poder encontrar realmente as razões da nossa vida, os porquês da nossa vida e com o amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos certeza, meus irmãos e irmãs, que o Senhor não deixa sem resposta às nossas necessidades. Só espera que nós, pelo ter encontrado, nós anunciemos e anunciamos com toda a potência que vem da graça de Deus, quem confia no Senhor, né, e que vê acontecer nas suas vidas maravilhas
da sua presença no meio de nós. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.